Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos colocar fim à polêmica, afinal, o Pulse é um Argo bombado? Chamei o Nairiel, da página Pulse Audace no Instagram, para me ajudar a responder. Ambos éramos donos de Argo e fizemos a troca pelo SUV da Fiat. Com a propriedade de quem já teve os dois modelos, você enfim poderá saber se o parentesco entre os Fiat é tão grande assim, e se isso é bom ou ruim. Vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E agora o 3,5 ficou mais fácil de ser encontrado. É só digitar youtube.com/3,5podcast. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio. É só acessar bit.ly/3,5podcast e conferir tudo no Medium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, é @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Eu já falei aqui no podcast sobre algumas das polêmicas envolvendo o Fiat Pulse, como o fato de dizerem que ele não é um SUV ou que o seu concorrente direto é o Volkswagen Nivus. Eu vou deixar os links para esses episódios no Medium. E também temos o Diário do Pulse para falar sobre a minha experiência de compra, uso e manutenção do carro desde que eu comprei o meu Pulse Audace T200. Mas o episódio de hoje é mais específico, focando na polêmica comparação do Argo com o SUV da Fiat, que é ainda hoje alvo de comentários maldosos por onde quer que se vá. Então eu chamei aqui outra pessoa que também era dona de um Fiat Argo para me ajudar a destrinchar em diversos pontos uma comparação mais direta e assim poder responder. Afinal, o Pulse é apenas um Argo bombado mesmo? Qual o real grau de parentesco entre o hatch compacto e o SUV da Fiat? Dá para sentir melhorias de um para outro? E o principal, vale a pena investir mais dinheiro para andar de Pulse? A gente também precisa considerar a proposta do Pulse, que, como eu já disse nos episódios passados, é diferente dos SUVs compactos tradicionais. Ele é menor, mais eficiente e recheado com equipamentos, além de preço interessante. Será que o Pulse realmente vai além do segmento de hatches compactos como um todo? É o que eu vou conversar com o Nairiel, dono do Grey, um Fiat Pulse Audace cinza Strato 2021-2022, com o qual convive desde abril deste ano e um pouco mais de 1.000 km. Ele é ex-dono do Floquinho, um Fiat Argo Drive 1.3 GSR 2017-2018 branco banquisa. Eu espero que o nosso bate-papo seja legal de acompanhar e que você entenda de uma vez por todas por que a gente diz que a troca do Argo pelo Pulse valeu a pena. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre os carros que a gente tinha e tem agora. Vocês talvez já me acompanhem aqui pelo Diário do Pulse, mas vou falar aqui um pouquinho rápido sobre o meu. É um Pulse Audace Turbo 200, azul Amalfi, é um dos primeiros, então 2021, 2022. Tem o Connect Me como opcional e a tela de 10,1 polegadas. A gente já está quase indo para os 10 meses com o carro. E você, né, Ian? Primeiramente, muito obrigado, por o convite aí novamente. O meu carro atual, é um Pulse também Audace, só que na cor cinza Strato. Também tem o Connect Me e tá com 1.145 quilômetros rodados. É isso, Eu tinha um Argo Tracking 1.3, não tinha opcionais, mas ele já era da linha 2021, então ele já tinha controle de tração e estabilidade de série.
que inclusive não tem mais, na linha 2023. Ele era o preto Vulcano. Acho que é isso, né? Falando do Argo, não tinha muito mais o que dizer. O meu Argo era um Argo Drive 1.3 GSR, né? O famoso GSR automatizado. Assim como o Pulse, né? O meu Pulse também é 2021, 2022. Ele era 2017, 2018, ou seja, do lançamento. Os opcionais disponíveis dele eram o kit Parking, que era a câmera de ré, e o kit Style, que eram as rodas de liga leve de 15 e o farol de neblina. E o meu tinha ambos os kits. Ele era bem completinho Bem e ele completo. também contava com controle de tração e estabilidade de série. Foi um item que meio que colocou ele como vantagem em relação aos outros concorrentes. Falando nisso, já começa a falar um pouco da experiência, mas assim, quando eu comprei o Argo, o tracking tinha ganhado o controle de estabilidade de tração exatamente na linha que eu comprei. E para mim isso foi muito importante, porque eu já tinha comprado um Argo anteriormente, um Argo 1.0, mas eu desisti da compra, porque para mim as versões 1.0 do Argo eram muito básicas, eu ia perder muito em relação ao carro que eu tinha, que era o Palio Sport 1.6. E eu queria uma versão que tivesse o controle de estabilidade e de tração. Então eu queria ou o S-Design, só que era impossível naquela época achar o S-Design, assim, não tinha em nenhum lugar onde eu moro. Ou o tracking. E eu não gostava muito do tracking, mas o tracking era útil para mim por conta dele ser um pouco mais elevado e tal. E eu às vezes pego estrada de terra, então acabei optando por ele. Mas ter esses equipamentos foi essencial. No lançamento do Argo, era a partir do Drive GSR que tinha o controle de tração e estabilidade. E eu achava isso muito mancado da Fiat. Ela atrelava esse equipamento de segurança que deveria estar em todas as versões a esse câmbio que eu não gostava por ser automático, não por ser automatizado ou por ter preconceito, nada disso. Mas que muitas pessoas tinham esse preconceito, né? Então acabava sendo uma gama bem confusa. Inclusive eu disse isso aqui em um episódio que eu falei sobre o Argo. E não sei como que foi a sua decisão na hora de comprar o Argo por conta disso. Eu até tava conversando isso com um moço que tem um perfil do estilo. Até mandar um abraço pra ele aqui. Primeiramente, que quando eu vi o Argo, ele tava em exposição, suspenso na concessionária. Então, pra mim, foi tipo amor à primeira vista, pelo design. Eu não me ligava muito em questão, assim, de tecnologia, do que tem, do que não tem. Meu negócio era design. Ah, é bonito, pronto. Foi justamente nessa época que eu tava justamente atrás de um carro. Sério, eu juro pra você, eu passei a madrugada inteira, eu não dormi pesquisando sobre ele. Eu não sabia dessa fama do câmbio automatizado, né? Tanto que se eu soubesse, eu não teria comprado. Essa versão automatizada era 1.3 automática. E era uma versão que não era nem básica como a 1.0 e nem era uma versão tão top como a 1.8. Então, para mim, foi a melhor versão, porque eu ia ter um carro automático e econômico ao mesmo tempo, né? Diante dos concorrentes, que na época, no caso, eu estava olhando Ford Ka e o Ford Fiesta, ele tinha esses opcionais, que era o controle de tração, o controle de estabilidade, o fato de, no caso, o que eu achava de ser automático, sem contar também com a questão da tecnologia, né, que tinha o espelhamento, o CarPlay, Android Auto. Então tudo isso foi conquistando. Sem contar também, obviamente, o design. A única coisa assim que eu não gostava que o Argo não tinha foi o alarme, que ele não vinha com alarme de fábrica. Eu tive que colocar por fora. E eu sou apaixonada por aquele alarme, como o povo chama, micro-ondas. Bem, e os motivos para ter trocado o Argo pelo Pulse? Foi primeiramente a questão que, infelizmente, a versão GSR, né, a versão automatizada, saiu de linha. E aí eu já fiquei meio atento, porque a gente sabe que quando a versão sai de linha, a desvalorização costuma ser um pouco maior. E além disso também, eu tinha aquele medo, porque, pegando aqui um pouco, né, da quilometragem, o Argo foi um carro que foi pouco usado. Eu peguei ele no dia 20 de setembro de 2017 e ele foi embora, né? No dia 5 de novembro de 2021. Então, durante todo esse tempo, ele só foi rodado 5.311 quilômetros. Nossa. E, assim, foi um uso extremamente severo, né? Porque o pouco uso também se caracteriza como severo. Sim. E aí, justamente por causa disso, eu fiquei com medo daquele câmbio, porque ele não me dava trabalho algum. Eu não tinha problema nenhum com ele. Só que eu tinha medo de, no futuro, dar algum problema. Entendeu? E a gente sabe muito bem que não é um conserto barato, principalmente um conserto em concessionária, que não seria barato, porque as concessionárias costumam exorcizar os valores. E, além disso, aqui na minha cidade, por ser uma cidade muito pequena, né? Sergipe é a menor estado do Brasil, e ser uma cidade que, querendo ou não tem ainda aquele parque industrial tão grande, não tem uma oficina especializada em carros automatizados aqui. Fora também o fato que eu também não gostava um pouco do Argo, que ele era muito baixo, era fácil de ralar. Então juntou todos esses motivos para eu trocar.
Mas o seu caso, então, foi mais por precaução, vamos assim dizer, né? Isso. Tá. No meu caso já foi diferente. Eu tinha comprado o Argo buscando mais economia de combustível, principalmente. Eu tinha o Palio Sport 1.6, eu trabalhava perto de casa, não era um problema. Mas daí eu troquei de emprego, ia pegar muito mais trânsito e falei, acho que eu preciso de um carro mais econômico. Então troquei pelo Argo. Uhum. No fim, veio a pandemia, tudo, né? Então a gente vai menos pro escritório, eu vou só 2 vezes por semana e olhe lá. Então poderia ter ficado com o Palio. E o Argo era um carro mais racional, foi escolhido por motivos racionais, ele não tinha o mesmo desempenho do Palio e eu amava o meu Palio. Era meio impossível para o Argo concorrer com ele. Só que no meio do caminho surgiu o Pulse, eu fui fazer um test drive, me apaixonei pelo Pulse, pelo desempenho, pela possibilidade de ter um carro que tinha o desempenho do Palio quando eu quisesse, mas também poderia ter ou chegar próximo da economia do Argo em determinados momentos, de acordo com os dados oficiais do Inmetro. Sabia que ia perder, lógico, um pouco, né, da economia do Argo, mas também levei em consideração esse fato de que eu não iria mais precisar ir para o escritório todos os dias, então acabaria dando uma compensada uma coisa na outra e acabei trocando pelo Pulse, além, claro, do design, das tecnologias, que acho que isso a gente sempre leva em consideração, né? Ainda mais a gente que é um consumidor um pouco mais jovem, isso faz diferença pra gente. E eu poderia também destacar que o Argo ele era extremamente econômico. Às vezes eu custava acreditar que aquele carro era 1.3, porque na cidade, com o ar ligado, numa temperatura fria assim, mediana, nem no mínimo, nem também ali no máximo, era uma temperatura fria mediana no ar-condicionado. Eu conseguia fazer com ele médias de 12 a 14 quilômetros por litro. É muito bom, realmente. Então, O assim, consumo do Argo era melhor do que 1.0 às vezes, né? Exatamente. E assim, eu vi até a galera comentando sobre 1.0, eu ficava, gente, nesse ponto ele tá dando assim uma surra no Pulse. Ainda mais que o seu Pulse tá no começo ainda, nem passou dos 1.600 ainda, né? Não, tô no Então 1145. É difícil. Então, eu sei como é. O desempenho do 1.3 é muito bom para um motor 1.3, tá, gente? O que eu falei é que, assim, depende do uso que você faz. Se você usa ele na cidade e dirige de boa, ele tem um desempenho bem próximo do 1.6. Então, e eu falava isso na época que eu tinha, tá? Exatamente. Ele assim, não devia em nada pro Palio Sport nesse sentido. Agora, se você vai pegar a estrada, se você quer dirigir de um jeito um pouco mais esportivo, aí sim você sente um pouco de diferença. Não é tão próximo de um desempenho de um motor 1.6. Mas em compensação o consumo, gente, o consumo para mim valia muito a pena. Ele com certeza compensava esse desempenho mais mono em uma tocada mais esportiva. E daí é lógico, né? Você tem que ver, né? Que nem eu falei, no momento que eu comprei o Argo, para mim isso fazia sentido. Então, como eu falei depois, eu mudei, né? Agora a gente faz regime híbrido, então para mim fez mais sentido trocar pelo Pulse, porque né, eu poderia ter um desempenho acima da média quando eu quisesse. Mas você falou aí da desvalorização, eu queria saber como que foi o seu processo de venda do Argo GSR, se você teve algum problema, se você realmente enfrentou essa desvalorização, quanto tempo você levou para vender, se foi ali na troca pelo Pulse, se ele foi bem valorizado ou não, conta pra gente um pouquinho. Então, assim, eu considero que ele foi bem valorizado porque eu soube ter paciência. Tá. Até porque quando eu anunciei ele na OLX, no finalzinho de julho para agosto, pouquíssimas pessoas se interessavam, né? Principalmente por ser OLX, né? Essa questão de golpe, eu acho que o pessoal ficava meio que receoso. E aí, o que acontece? Eu cheguei aí, né? Levar o carro naquelas lojas de carros seminovos. E aí, quando todo mundo via o carro, eu ficava apaixonado, porque realmente o carro era conservadíssimo. E a galera ia toda empolgada para ver o carro, e quando abria que via o câmbio, eu chegava a ver o brilho da pessoa sumindo. O povo começava a botar defeito, né? Dizendo, que você não vai conseguir vender. FIP estava em 55 mil. Só que, como o meu carro era bem cuidado, pouco rodado e não tinha problema nenhum, eu disse, eu não vou desvalorizar meu carro. Eu anunciava ele por 62. E aí, quando o pessoal perguntava qual o preço que você dá nele, eu falava 62. Aí o povo, que você só vai conseguir aí a FIP, olha lá. Aí iam lá olhar a FIP, chegaram a me oferecer 45 mil reais pelo carro. Aí eu disse, se for para vender por esse preço, eu prefiro ficar com o carro, porque sem condições, né? Chega a ser cara de pau. Concessionário eu nem levei. Acabou que eu consegui vender. E, inclusive, eu até digo que é a sina daquele carro, porque eu sei onde ela mora, essa moça. Eu sempre que passo, o alcanço na garagem. Aí eu disse, mãe, o carro saiu de uma garagem para outra. Olha aí. Porque quase também não roda, entendeu? Então, assim,
foi bem vendido, né? Eu consegui vender quase pelo preço que eu estava pedindo, mais do que a FIP. Que Então, bom. foi tudo bem, foi tudo tranquilo, graças a Deus. Eu vendi ele em novembro, foi quase questão de uns 4 meses aí para poder vender. Mas valeu a pena, né? Porque Valeu. você conseguiu mais do que a FIP e ainda Sim, considerando essa questão do câmbio ser mal visto, né? Então, exatamente. realmente foi um bom negócio. No meu caso aqui, eu já comentei, acho que na primeira entrada do Diário do Pulse, mas eu vou dar um resuminho aqui. Eu só fiz a troca também porque o Argo ele entrou com o preço de tabela FIP na concessionária mesmo. Como era o lançamento do Pulse, a concessionária estava fazendo essa ação de pagar o preço de tabela para Argo 1.0 e 1.3. Inclusive, o anúncio era esse, Argo 1.0 e 1.3. Cheguei lá com o Argo Tracking, começaram a falar, não, porque o tracking não entra, tal. Então teve até uma polêmica e eu falei, não, eu só vou fechar negócio se for a tabela FIP, porque não existe Eu um Argo lembro, 1.3. Né? Não eu existe lembro essa disso. versão. Então me diga qual que é a versão que entra, porque a Argo 1.3 não existe. No caso do 1.0 até existia aquela versão de entrada, mas no 1.3 Sim, não tinha. Ou era tracking ou era drive. A vendedora falou com o gerente, o gerente teve que falar com o gerente do grupo das lojas tal, e acabou saindo pela tabela FIP. Então eu fechei o negócio. uhum, Porque, inclusive, a gente estava vivendo esses momentos de loucura, então o Argo valorizou. Eu sim. acabei vendendo ele por mais do que o valor que eu paguei. Se não fosse essa conjuntura, eu provavelmente não teria trocado pelo Pulse. Você falou aí do consumo do Argo, que acho que é o principal fator que o Argo deixou de bom para mim também. Tenho super saudades do consumo do Argo. Mas você tem algum outro fator que você sente muito saudades, que você ainda fala, olha, não deveria ter trocado, talvez? Acredito que o acabamento, porque assim, mesmo eu tendo comprado uma versão intermediária, o acabamento do Argo, não só o acabamento do painel, por exemplo, mas o design dele me transportava uma sensação de carro premium. Principalmente porque, como o meu foi no lançamento, então ele vinha com aquele painel, com aquela faixa acetinada, brilhosa. Uhum. E aí, isso para mim passava uma sensação de carro premium, né? De carro até mais caro do que ele valia. O que eu não vejo no Pulse. Para mim, é como se eu estivesse andando num carro básico, o Pulse. Porque, principalmente porque aquela faixa cinza no meio, seca, sem nada, me dá nos nervos. Parece que eu comprei a versão 1.3 manual. Nossa, Vamos sério? dizer. Olha, eu digo que eu prefiro o Pulse, viu? Acho que a textura ali tem Uhum. um aspecto mais premium. Então, O que a maçaneta do Argo eu achava muito pobre, maçaneta das sim. portas. E do Pulse, a única coisa que eu acho mais simples de fato são as saídas de ar. A do Então, Argo e do Cronos, elas pareciam um pouquinho mais refinadas. eu ainda ia chegar nesse ponto, porque para mim, aquela faixa mesmo cinza que tem no meio, a minha faixa, uma das partes que ficaram no cantinho da porta do motorista, escondidinha, veio com um arranhão. É muito fácil ali de riscar. Para mim, Uhum, né, do Argo que eu tive, em uhum, termos de qualidade dos plásticos, das peças, para sim, mim é basicamente a mesma qualidade do Pulse. Eu acho que o que sim. muda no meu caso, tá? Assim que eu tô falando, foi Uhum, mais a questão do desenho. E eu acho que o Pulse traz mais texturas do que o Argo. O Argo tem. O interior do Argo era ótimo, inclusive, tá, gente? Não estou reclamando. Eu acho que eles estão, para mim, muito equivalentes. Acho que o que muda mais é o desenho, e daí entre isso que você falou. uhum. Vai depender do seu gosto, né? Tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais do outro. Mas comparando o Argo que eu tinha com o Pulse que eu tenho, eu diria que é isso, assim, que muda Uhum. mais é a questão do desenho. Mas para mim a qualidade dos materiais é basicamente a mesma. Então, para mim mudou também um pouco a qualidade do material dos bancos, porque o material das versões Drive no Argo já era aquele tecido mais mole. A gente pode comparar a Audace com a Precision do Argo. E aí é aquele material, parece, não é veludo, mas é um material mais, um tecido mais, sei lá, mais bem acabado, mais lisinho, assim. Não, realmente, acho que os bancos do Pulse, eles são, pelo menos os dianteiros, né? Eles são muito São mais mais confortáveis. encorpados, e são São mais mais encorpados. encorpados. Sim. Eu sempre falo quando comparam Argo com Pulse, eu sempre falo dos bancos, porque é visível e também, dá para você sentir quando você senta, que são Sim, bancos melhores, mais aconchegantes e de sim. qualidade melhor também.
apesar de os bancos do Tracking, pra mim eles eram bem superiores aos do Drive, assim. Não era uma coisa incrível, lógico, mas dava pra Mas ver que tinha um trabalho mais refinado do que o do exatamente, Drive. exatamente, sem contar com as costuras aparentes, né? Aquela coisa toda para dar uma coisa mais, um ar mais refinado. Mas então, pra você, o que ficou de bom do Argo é o consumo e o acabamento. Pra mim, com certeza é o consumo, né? E e também o que eu gostava do Tracking especificamente era a altura do solo, porque, como eu disse, pra mim era bem útil. Mesmo o Pulse sendo, vou generalizar aqui, né, sendo um SUV, a gente sabe que existe toda particularidade de ser ou não ser, já falei sobre isso aqui, mas vou chamar de SUV, e mesmo assim, a altura em relação ao solo é um pouquinho mais baixa do que era no Trekking, na estrada de terra, dá para sentir essa diferença, e também os pneus de uso misto, acho que era bem legal, o Pulse tem o TC+, então acaba dando uma compensada, mas os pneus do Argo Trekking eram bem legais. A gente pode falar, então, de como foi a chegada do Pulse. O que eu queria saber de você especificamente Uhum. é como que foi, assim, né, a sensação de trocar um pelo outro no começo. Quando você pegou o carro ali, você sentiu muita diferença? Você se sentiu alguma familiaridade com o Argo? Como que foi para você? Então, quando a gente fala em termos, vamos falar assim, mecânicos, eu senti diferença, né? Começa aí Uhum. já pelo de cara, pelo motor, né? Que a gente percebe que o Pulse é bem mais esperto. E também a direção, né? A direção do Pulse é muito mais leve. Se a do Argo já é leve, a do Pulse então, né? Sobre a parte de design, assim, por dentro, eu já estava em casa, né? Uhum. Porque os controles eram os mesmos, farol, limpador. Se bem que agora eu não preciso mais, né? Tá ligando farol nem limpador, porque o meu liga sozinho. Desculpa Então, aí, né? assim, então, isso também foi uma das coisas, né, como eu já falei naquele outro podcast, que me fizeram escolher a versão Audacia. Foi Uhum. justamente essa facilidade. Mas assim, o resto é tudo idêntico ao Argo. Até o velocímetro, né, que é justamente o contagiros, o velocímetro e até a linha de 3,5. Só muda o quê? A grafia, né, e a fonte, né, que eles mudaram a fonte. Uma coisa que eu acho que no Argo era melhor, agora que você falou do grafismo, eu acho que o grafismo dos mostradores do Argo era muito mais bonito. O do Pulse é bem mais simples, é uma coisa mais sóbria. O do Argo, não da tela em si, a tela eu prefiro do Pulse, que é mais clean. Sim, Mas os mostradores, né, sim. o velocímetro, o contagiros do Argo, eu achava bem mais bonito. Eu acho que é porque, na verdade, eu acho que a Fiat quis trazer, assim, não é também, não é passando o pano, né? Mas eu acho Uhum. que ela quis trazer um pouco mais, assim, uma cara mais de Volvo, sabe? Aquela coisa minimalista. Eu nunca reparei nisso, né? Reparei agora que você comentou. E até confesso que eu prefiro. Prefere o do Eu, Pulse. isso, eu prefiro, Uhum. porque eu sou mais fã de coisas minimalistas. E é mais uma vez aquela questão do gosto que eu falei, né? Uhum, sim. Eu gosto de coisa minimalista, mas eu acho que do Pulse ficou muito simplista, assim. Uhum, Mas assim, ainda é bonito porque tem alguns que são bem mais simples, né? Que, assim, parece até carro de entrada, né? Alguns outros SUVs. Do Pulse não fica parecendo um carro de entrada, não é simplista a esse nível, mas ainda assim o do Argo era mais bonito em geral. eu lembrei de uma marca aí que eu não gosto muito e ela tem esse negócio do painel simplista que você falou. Ah, tá uma marca aí, né? Isso. Não estamos nesse nível aqui, não estou fazendo a reclamação nesse nível. Eu acho que o do Pulse é bonito, visualmente bonito, é uma coisa mais elegante do que a do Argo, mas eu achava mais bonito o do Uhum. Argo. Uma coisa que eu queria saber de você, porque você comprou o Argo no lançamento, né? Perto Isso. do lançamento. Você também tinha essa sensação de as pessoas olhando bastante pro carro, ou Sim, não? Mas você sim. acha que o Pulse tá chamando mais atenção, ou o Argo Não, chamava mais atenção? Como que eu é? acho que o Argo chamava mais atenção. É. Eu acho que o Argo chamava mais atenção porque o Argo, ele é um divisor de águas na Fiat. Porque quando você para comparar, por exemplo, o design do Palio com o do Argo, você de cara, assim, uma pessoa, se você ocultar a marca do carro, a pessoa não vai dizer que é Fiat. O design do Pulse já está mais comum.
comparado ao do Argo. Pra mim, foi ao contrário, né? Porque o Argo eu já comprei, já é bem conhecido. Mas o Pulse, pra mim, ainda mais que eu peguei, assim, o carro foi lançado em outubro, eu peguei em novembro, né? Então, fui um dos primeiros mesmo a pegar. Agora mesmo, eu tô parado gravando, passou uma Toro e o cara ficou assim, né, dirigindo, olhando o Pulse. Já parei, assim, uma vez parei no estacionamento. Daí um senhor passou e falou, nossa, que carro bonito, hein? E teve uma vez também que eu tava esperando pra entrar numa rua, o cara veio super devagar, em vez de ter parado e deixado eu entrar, não, ele veio devagar porque ele tava olhando o carro. A gente finalizar esse tópico de como foi trocar pro Pulse, eu queria saber, porque você comprou o Argo no lançamento, eu queria saber como foi a sua experiência de compra do Argo, considerando que ele era um lançamento e também comparando com o do Pulse. Custo mesmo do novo carro, se você comprou serviços de acessórios, se eles estavam disponíveis, como que foi esse momento, não só da escolha do carro, mas também da loja, todo aquele trâmite, né, que a gente sabe que existe. A venda do Argo não foi muito boa. Eu não gostei do vendedor porque, assim, na época quando eu fui comprar, eu fui indicado por minha tia. E aí o vendedor, quando queria falar sobre o carro, ele falava com minha tia, não comigo ou com minha mãe. O pós-venda também não foi bom, até porque eu via o pessoal comentando, a Fiat me ligou para saber como é que eu tô com o carro, se tá bom, se tá aquilo. Até tanto com o Argo quanto com o Pulse, ninguém liga, nem a montadora, nem a concessionária. A oferta de peças, né? No caso do Pulse, a única peça que eu comprei dele à parte foi o produto de carta. Quando eu pedi, já tinha disponível na loja. E do Argo, o que eu coloquei por fora nele foi o alarme. Entendi. Mas você não teve problemas, assim, de não ter acessórios, essas coisas que a gente está enfrentando ainda com o Pulse ainda hoje, né? Não. A gente falou aí, né, do que o Argo deixou de bom. Eu queria saber o que o Pulse trouxe de bom para você. Trouxe tecnologia, segurança e também, obviamente, o desempenho, né? Para mim também acho que são esses pontos, né? Eu separei aqui um momento para a gente fazer um jogo rápido de Argo versus Pulse. Qual que a gente prefere em algumas categorias e por quê? Então, vamos lá. Motor, câmbio e desempenho. Assim, não tem nem o que dizer, gente. Com certeza é o Pulse, porque... Primeiro, vou começar pelo desempenho falando, porque a plataforma do Pulse, independentemente de ser a mesma ou não, do Argo, ela traz uma rodagem mais sofisticada, então um comportamento mais na mão, sem deixar de ser confortável. É um carro gostoso de dirigir, mas que tá ali sempre no controle do motorista. Sim. Em termos de câmbio, eu não gosto de câmbio automático, mas o câmbio do Pulse responde bem no modo manual, ele respeita o motorista quando você quiser. Tem as aletas atrás do volante, então dá para você dirigir no modo manual. E, lógico, não é a mesma coisa de um carro manual, mas funciona muito bem, então eu acho bem legal. E motor, por mais que eu não tenha o Pulse 1.3, eu tenho o Pulse Turbo 200, são duas propostas bem interessantes, porque a pessoa que quer consumo, que quer um carro eficiente, mas, como o Nairiel falou, que é um carro mais alto, no motor 1.3 ela vai conseguir isso. E não é um carro super mais pesado que o Argo, então ele vai ter uma dirigibilidade, como eu falei, um pouquinho melhor por conta da plataforma. Não vai ter um super desempenho, mas em compensação vai ter um consumo de combustível muito bom. E o motor Turbo 200, por sua vez, é isso, né? Ele vai trazer o desempenho. Se você quiser dirigir um pouco mais calmo, você consegue. E daí, né, com o tempo, depois de amaciar, você vai ter um consumo um pouco mais razoável também. Mas se você quiser a esportividade, se você quiser ligar o modo esporte ali, você vai ter muita diversão com esse carro. Então, para mim, assim, não tem nem dúvidas. É o Pulse, com certeza. Concordo com você, só que com uma ressalva. Eu amo câmbio automático. O meu Argo também vinha com as aletas. E você nunca usou? Usei. Não, usou. Usei porque uma vez, quando queimou o sensor do ABS, isso eu fui descobrir depois, né? Que o mecânico me contou. Quando queimou o sensor do ABS, então ele não conseguia detectar qual a velocidade do carro. Então, para a central, a velocidade do carro era sempre 0. E aí o carro no automático não sai da primeira marcha. Nossa, então eu tive que usar. Eu tive que usar ele no modo manual porque eu tinha que passar as marchas e reduzir tudo nas aletas. Entendi. É interessante essa questão porque você tinha o câmbio GSR e agora tem o CVT. Como que foi essa troca para você? O que você sente dirigindo? Vamos botar assim. Dirigindo, para mim, obviamente, eu não sinto nada. O Pulse parece que ele nem passa marcha.
Parece que não existe marcha nele. Não existe, né? Exatamente. Já o Argo não. O Argo tinha algumas ressalvas com o câmbio automatizado, porque, por exemplo, na primeira e segunda marcha, se você tivesse em silêncio dentro do carro, você ouvia do lado de fora a marcha trocando. Entendi. Entendeu? Mas era algo que te incomodava ou não? Não me incomodava. A outra coisa também, quando você subia uma ladeira muito íngreme, ele reduzia. Eu subi a ladeira com o carro berrando, o giro lá em cima, e todo mundo me olhando. E às vezes nessa de reduzir, dependendo da velocidade, você era jogado para trás, você era jogado para frente e para trás. Entendi. Mas isso também não é uma coisa que, vou trocar por causa disso. Não me incomodava nada. Sim, é uma questão também de se adaptar, né, talvez. Exatamente. Acho que muitas vezes as pessoas compravam esse câmbio sem nem mesmo fazer um test drive, né? Exatamente. E acho que isso é essencial. Até um ponto que eu ia trazer para o final do podcast, que é justamente isso. Muita gente falava mal do automatizado, mas nunca testou um. Ou nunca teve para poder falar. Então esse é o modo de muitas pessoas. Talvez até seja por isso que ele tenha pego essa má fama. Eu até tinha um amigo que ele sempre, assim, não é que ele falava mal, mas ele dizia, eu que nunca teria automatizado. E aí ele teve a oportunidade de testar um Uno e ele disse, nossa, realmente o GSR, ele tem uma evoluçãozinha aí do Dualogic, porque eu não senti tranco nenhum dirigindo o carro. Então, tem isso também, né? Ele foi evoluindo ao longo do tempo. Quando eu testei, eu realmente não senti nenhum grande problema, assim. Eu falei, eu não gostei porque eu já não gostava de câmbio automático, né? Então, pra mim, é meio sem graça. Mas a gente acabou se estendendo muito nesse ponto. Vamos pro próximo, que é consumo de combustível. Acho que esse você pode começar, então. O Argo, pelo menos até então, ele tá dando uma surra de cipó no Pulse. Porque o meu Pulse realmente, ele é assim... Ele antes estava 5 km por litro, 6, e agora não sai de 7. É de 7.2 a 7.4. Disso não sai. Mas tá melhorando, ó. Tá melhorando. Melhorando. Em breve vai mudar. Nesse ponto aqui, eu só tenho uma coisa a dizer, que a gente também precisa ser justo aqui, porque a gente tá comparando o 1.3 com o Turbo 200. Eu acho que se a gente tivesse o Pulse 1.3, seria outra história. Né? Eu já vi médias muito boas com o Pulse 1.3. Sim, eu também. E a gente não pode reclamar. Teria que ver, né, o Argo 1.8 com o Pulse Turbo 200. E acho que vai ter uma melhora, né? Como você falou, no começo é realmente bem ruim. Eu sei disso, já passei por isso. Mas depois melhora. Eu gostaria de dizer aqui que, né, quem me acompanha em todos os episódios sabe que agora eu coloquei gasolina e ele finalmente está fazendo o que é prometido no Inmetro. Então, 12 na cidade e na estrada tá até acima dos 14. Então, vai melhorando com o passar do tempo, né? Como eu falei antes, a gasolina não estava compensando para mim, porque ele não estava chegando nos números do Inmetro, mas agora ele passou a fazer. Então, com o tempo, as coisas vão melhorando. E acredito que se a comparação fosse com 1.8 e torque, a melhora seria perceptível. Acho que a questão é mais nesse sentido. A gente precisa também ser justo na hora de comparar, né? Mas eu ainda lhe digo que mesmo que se for comparar o Pulse, vamos botar assim, não o Pulse, mas o motor turbo 200, né, em si. Com o e-torque 1.8, o turbo 200 também dá uma surra no e-torque, porque eu vi a gente reclamando do carro fazer tipo Argo mesmo, não vou nem citar Renegade nem Turo, 3, 4 anos por litro. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, gente, é o que? É Opala? Então vamos pro próximo ponto, que é design. Para mim, eu acho o Pulse mais bonito, porque tem as linhas mais refinadas. Prefiro o hatch, eu gosto de hatch, não gosto muito de SUV. Mas acho que o Pulse, mesmo sendo SUV, ainda tem linhas mais legais. O que eu preferia no Argo, e já não conto mais a linha 2023, porque na linha 2023 isso já mudou completamente para pior, são as rodas. Eu acho que o desenho das rodas do Argo eram mais bonitas, mais icônicas. Como sempre, a Fiat costuma fazer rodas inspiradas. Acho que no caso do Pulse, ela ficou devendo. A do Impetus é bonita, é legal, não é nada incrível, mas é mais bonita. Agora, as outras, do Drive e do Audace, realmente deixam a desejar. Elas são muito simples e, ainda pior, serem todas iguais, só com diferença na pintura. E por dentro, como eu falei, eu prefiro o desenho do Pulse. Eu acho que ele é mais inspirado, mais refinado.
Só os mostradores que eu preferia do Argo e as saídas de ar também eu preferia do Argo. Eu adoro o Pulse, principalmente por causa do porte dele, né? E a imponência que ele transmite, principalmente com a dianteira dele, aquela dianteira dele reta, né? Transmite aquela imponência, até mesmo quando você está dentro do carro. As linhas dele, como você falou, são linhas mais bem trabalhadas, mais elegantes. Quanto à questão da roda, eu faço das suas palavras as minhas, porque realmente a Fiat, assim, desculpem a palavra, galera, mas a Fiat cagou no desenho das rodas do Pulse pelo porte do carro, pelo que o carro representa, né? Que é o primeiro SUV da Fiat nacional. E pelo que ele se propõe, eu acredito que eram para ter mais opções de rodas e desenhos melhores. Né? Parece que trabalharam demais no design do carro e esqueceram das rodas. Se fosse como vai ser agora na linha 2023, nossa, para mim nem se compare, assim, ia ser maravilhoso. É muito mais bonito, chama bem mais atenção. Outra coisa também que seria maravilhoso se a Fiat disponibilizasse também para os anos de 2021, 2022, seria a possibilidade de incrementar ao carro o novo sound design. Que, inclusive, eu até aproveito aqui para parabenizar. Porque, assim, pelo menos é a primeira montadora que eu vejo de carro, assim, né, claramente, que eu conheço também, que se preocupa e demonstra claramente, né, em querer melhorar até uma coisa que para muitos passam como despercebido, mas que para mim tem um importante valor, essa dedicação à experiência do cliente, à experiência do usuário do carro. Então é um ponto que a Fiat está de parabéns. O desenho dos elementos internos, assim, questão de painel, essas coisas, eu realmente prefiro do Argo. Só que externamente, né, eu sou mais o Pulse. Entendi. Beleza, eu concordo com o que você falou também. Acho que essa questão das rodas, para mim, já que a Fiat não fez mais rodas, talvez ela tenha até feito, mas por conta do cenário que a gente tá, né, para facilitar as coisas, ela acabou optando por fazer todas as rodas basicamente as mesmas, só mudar a pintura de uma ou outra ali. Mas eu acho que já que era esse o caso, ela poderia então pelo menos facilitar o acesso às outras rodas, né? Porque ela colocou como opcional em um kit que era bem caro, com outras coisas que, por exemplo, para mim, banco de couro eu não queria, mas para ter a roda precisava ter o banco de couro e o teto pintado, que eu também não queria. Exatamente. Então, casou tudo e não tem como acessório até hoje, assim, pelo menos na minha região, não tem previsão para ter. E, por outro lado, a linha nova tem, né? As pessoas podem comprar a roda avulsa, mas não aparece no site. Essa opção não existe, assim, é meio muito estranho, porque existe só na loja, no site eles não mostram isso. Essa questão das rodas me deixou bem decepcionado mesmo. Mas vamos para o próximo item, que é conforto a bordo, acabamento e qualidade de construção. Eu vou começar falando, assim, da minha unidade, tá, gente? Porque eu sei que no caso do Pulse teve alguns problemas. Para mim, como eu disse, o Pulse e o Argo estão basicamente no mesmo nível em termos de acabamento e a qualidade de construção. Como eu disse, tomando como base as minhas unidades. O Argo, por exemplo, que nem você falou do Pulse, né? Que veio riscado. Para mim, veio o Argo riscado. O Pulse não veio. Para mim, a qualidade do plástico, que é um plástico que realmente ele arranha muito fácil. Mas para mim, nos dois carros, tanto no Argo quanto no Pulse, era a mesma coisa. Então, assim, teve algumas coisas que no Pulse melhoraram e no Argo eram piores. Então, por exemplo, a maçaneta. Eu achei a maçaneta do Argo, para mim, era bem simples e tinha algumas rebarbas. No Pulse, não. Mas, no Pulse, as saídas de ar são mais simples. No Argo, era melhor. Então, assim, acaba sendo uma coisa equivalente um pelo outro. O que muda para mim nesse item é o conforto. Eu acho que o Pulse tem uma ergonomia melhor, tem bancos mais confortáveis e tem mais equipamentos que ajudam no conforto, né? A central é maior, tem mais porta-objetos, que no Argo eu achava assim, gente, não tinha lugar para deixar o celular, não tinha. Onde você deixava ele ficava balançando, era um saco, daí, ou você tinha lugar para deixar o celular ou um porta-copo, uma garrafa, não tinha lugar para deixar as coisas. Para mim, é nisso que o Pulse acaba se sobressaindo. Não sei para você, né, Ariel? Então, para mim, em questão de conforto, o Pulse se sobressai, de fato. Inclusive, até destaco, por exemplo, que a minha versão do Argo, ela tem um apoio de braço. Mas não era um apoio de braço como esse, que tem um porta-objetos. Era um apoio de braço... Igual do Palio, né? Colado ali no banco. Isso, acoplado ao banco e pronto.
E um destaque também para a versão GSR é que embaixo do console do câmbio tinha um esconderijo. E aí eu podia colocar meu celular, porque era um esconderijo muito grande, então dava para você colocar uma arruma de telefone ali dentro. E ficava escondido, porque Sim. não ficava mostrando. Era uma parte de qualidade por causa do câmbio, né? Que era diferente. Exatamente. Exatamente. É. Então, assim, sobre questão de porta-objeto, realmente o Pulse tem bem mais. O Pulse realmente é mais confortável, a rodagem dele é uma rodagem mais suave, a suspensão absorve mais assim, o treme-treme, né, das ruas. Uma coisa que, como você falou, concordo com você, algumas coisas melhoraram no Pulse, porém, em relação ao Argo, algumas coisas regrediram. Por exemplo, o barulho na cabine. O Argo, você roda, você não escutava barulho algum do motor. Uhum. Era super silencioso. Eu tenho uma tese sobre isso, que assim, eu não acho que o isolamento do Pulse seja ruim. Inclusive, eu acho que ele é até melhor do que o do Argo. O problema é que o motor Turbo 200 é muito barulhento. Então, eu acho que até melhor o isolamento. Eu percebo, assim, barulho de vento. Acho que do Argo vinha muito mais... que, assim, isso é uma evolução bem, bem boa, porque no Palio vinha muito barulho para esse carro, porque o vidro estava aberto. No E eu Argo também, já sim. melhorou, no Pulse melhorou ainda mais. Então, assim, eu acho que o isolamento é muito bom, mas o problema é o motor. Talvez se tivesse uma manta, daí sim Então, continuaria sendo bom. No isso. Argo não precisa, porque o motor é mais silencioso. Mas no Pulse, se tivesse, talvez fizesse uma Mas é isso que eu diferença. sinto falta no Pulse. De uma É. manta acústica. Porque meu Argo tinha. Ah, o seu Argo tinha? Tinha. O meu O não meu tinha. tinha manta acústica. Talvez, se a gente pegar um dono de Pulse Ponto 3. 1.3, ele fale, não, pra mim não senti diferença. Uhum. Bem, vamos lá, segurança. Pra mim, aqui também, gente, não tem como comparar, desculpa, porque o Pulse tem 4 airbags, na nossa versão tem o ADAS, né, que são os sistemas de tecnologia semi-autônoma, de condução semi-autônoma. Tem controle de estabilidade e tração que eu tinha no Argo, mas nem todos têm. Hoje em dia, inclusive o Argo não tem mais em nenhuma versão, só como opcional. Então, realmente, não tem comparação. O tracking que eu tinha, ele tinha 21 centímetros de altura em relação ao solo. Na linha 2023, ao que tudo indica, como eu falei no episódio 47, a Fiat diminuiu a altura. Então, diminuiu para 18, ou seja, ficou mais baixo do que o Pulse, que tem 19. Então, mesmo sendo o carro mais alto, agora, em relação ao Argo Tracking 2023, ele passa uma sensação, daí, de novo, por conta da plataforma, é uma sensação de ter o carro mais na mão, ele rola menos. E eu posso fazer essa comparação porque o tracking era mais alto, acho que o Nariel tinha um carro mais baixo, então essa questão da estabilidade eu não sei como fica. Mas para mim é melhor no Pulse. Não sei para você, Nariel. Dessa vez, esse foco ainda é o Pulse. Porque, assim, 4 airbags, zoadas, todo esse conforto é realmente muito bem-vindo no dia a dia. Não que o Argo me passasse uma sensação de insegurança, mas querendo ou não, comparado ao Pulse, eu me sinto muito melhor. E mesmo sendo mais alto, você sente que ele é mais estável ou não? Que Sim. nisso o Argo era melhor? Sim, eu acho que o Pulse, ele ainda, mesmo sendo mais alto, ele é mais estável. Então vamos agora para a tecnologia. A tecnologia aí eu não vou nem assim, não tem nem como comparar, né? Porque assim, eu costumo dizer que o Argo, na minha visão, ele realmente era um carro à frente do tempo. Sem contar também com a tela de 7 polegadas, a Connect, que além de ter o CarPlay e o Android Auto, também fornecia informações sobre o carro. Era diretamente interligado ao carro. Quando na época a gente tinha carros com a telinha pequena e que nem tinham uma resolução muito boa. Era parecendo aquelas resoluções dos anos 2000. Inclusive Então, tem uns que são assim até hoje, né? Então, para mim isso foi um fator positivo, né? Frente à época, para mim era o melhor carro do mundo. Poderia botar uma Ferrari do meu lado, eu sempre ia achar o Argo mais bonito. Mas o que a Fiat tá fazendo com ele realmente tá me deixando muito desgostoso, porque ele não merecia isso. O Pulse frente, a gente sabe que hoje, eu não sei hoje, mas quando ele foi lançado, ele era o carro mais tecnológico do Brasil. Então, querendo ou não, tudo isso veio também a compensar e pesou muito na hora da compra. Toda a questão da tela, né, a tela de 10, Connect Me, né, que você consegue controlar o carro de longe, de qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Então, isso tudo, querendo ou não, vem a calhar. Tem também uma diferença aqui, daí entra no meu comentário, é que o Argo ele foi um projeto que era para tirar o atraso da Fiat. Então ele trouxe sim muitas coisas que precisava trazer. Só que a questão é que
como a Fiat estava atrasada, ela trouxe o que era suficiente para ela chegar e falar, olha, me atualizei e tem aqui um pouquinho a mais. E muito rapidamente isso deixou de ser suficiente no Argo. Então ele acabou envelhecendo muito rápido nesse quesito. Ainda mais com a questão de ter o motor 1.8 e a Fiat não conseguir emplacar as versões mais caras por conta disso. Então ela começou a vender bem ele numa faixa que é uma faixa mais simples, né? Não é de compacto premium, é de um hatch compacto, ponto final. E ela acabou oficializando isso, né? No caso do Pulse, eu acho que é diferente, porque ela trouxe um SUV compacto que está abaixo dos outros SUVs. Então, ela acabou trazendo quase que um segmento novo. Ela acabou ditando ali umas coisas que para essa faixa de preço realmente não tinha. Vão vir outros concorrentes para essa faixa e é como se a Fiat fosse a primeira ou uma das primeiras que chegou aqui nesse quesito. Então ela não está atrasada, pelo contrário, ela está adiantada. Então eu acho que isso muda as coisas, muda o ciclo, como que esse carro vai ser atualizado, né? Se a Fiat quiser atualizá-lo bem, ela vai conseguir fazer isso. E o timing do Argo já era diferente, sem contar que a Fiat não o atualizou, né? Porque a linha 2023 não é uma grande atualização. Então, de fato, ele fica para trás nesse quesito em relação ao Pulse, com toda certeza. E então vamos para o último item, que é custo-benefício. Esse daqui eu vou começar falando. O custo-benefício do Pulse é ótimo, ainda mais se você for considerar essa questão, que ele é um carro no segmento que todo mundo quer, né, que é o SUV, ele é um carro um pouco mais alto e tal, que traz, sim, muita tecnologia que agora está chegando aos hatches, até mesmo nas versões 1.3, que tem um bom preço. É um custo-benefício muito bom para quem quer um pouco mais do que um hatch. Você pode encontrar no Pulse um carro bem completo e com uma boa oferta de equipamentos e com um preço justo, dentro das condições que a gente tem hoje. O do Argo é um custo-benefício, principalmente pensando na linha 2023, para quem quer um carro bem básico. Assim, se você já quer um carro um pouco mais equipado, eu não acho que o Argo vá conseguir te atender. É um carro que fica devendo em termos de equipamento de segurança, é um carro que fica devendo em conectividade. Que nem você falou, ele chegou com a tela Uconnect de 7 polegadas, que realmente, naquela época, era muito bom, tinha acabado de ser lançado na Europa no tipo. Hoje em dia, ela só é o básico. Então, realmente, para quem quer um carro mais acessível, eu acho que o Argo é legal, porque ele tem um bom espaço, tem todos os equipamentos básicos, mas é isso, ele não oferece nada a mais. O Pulse, ele já dá um passo adiante. Concordo com você, né? Só que é assim, comparando o tempo, né, quando eu comprei um e quando eu comprei o outro, ambos foram com custo-benefício para mim ótimo. O Argo, talvez hoje em dia ele não seja realmente mais, não tenha mais um custo-benefício tão bom, só para quem quer realmente um carro simples para o dia a dia e que não faça questão de tanta coisa. E enquanto que o Pulse eu também considero que ele é um custo-benefício ótimo, porque se você for pegar carros de outras marcas que têm as mesmas coisas que o Pulse tem, principalmente quando a gente passa a falar, por exemplo, dessa questão do ADAS, dessa questão da tecnologia do Connect Me, de conectividade, sim, se você for pegar carros de outras marcas e até mesmo concorrentes ou do mesmo tamanho, você vai ver que é bem mais caro. Então, só para concluir aqui, né, motor, câmbio e desempenho, a gente escolheu o Pulse, certo? Se eu falar errado, você me corrige, tá? A gente escolheu o Pulse. Consumo de combustível, a gente escolheu o Argo. Design, não tem nem como. Design, a gente escolheu o Pulse. Conforto a bordo, acabamento e qualidade de construção, a gente deixa empatado ou dá pro Pulse também? Então, acho que conforto, eu acho que eu vou mais pro Pulse. Porque, como eu falei, a rodagem nele é mais tranquila, é mais suave. Mas acabamento e qualidade de construção, você escolhe o Argo? Não, qualidade de construção do carro, assim, em si, o Pulse. Até porque a plataforma é diferente, né? Mais segura, mais reforçada. Mas acabamento é o Argo. Eu prefiro o Pulse aqui em todos, né? Nem faço a ressalva no acabamento. Então, vamos deixar o Pulse, mas com essa ressalva de que algumas questões que são de gosto também, né? A pessoa precisa ver, talvez o Argo agrade mais. Segurança também é Pulse, tecnologia também é Pulse, custo-benefício também é Pulse. Então, eu acho que com isso a gente consegue concluir aqui, que era a grande questão, se o Pulse é um Argo bombado ou não. Se fosse só um Argo bombado, não teria toda essa lavada pro Pulse, né? Exatamente, eu acho que tudo bem que ele aproveitou ali
os lados, né, as portas do Argo, tudo, mas ele vai bem mais além que o Argo. Né? Ele já passa, você consegue perceber diferenças, por mais que ele tenha elementos parecidos, que dentro do carro existam elementos que foram empregados parecidos com o do Argo, chave de seta, chave do limpador, Botão, né? ajuste da altura de banco, essas coisas, sejam praticamente não, idênticas ao do Argo, até porque a gente está falando da mesma montadora, mas ainda assim você consegue perceber que existe uma diferença. Não é o mesmo carro. Sim. E assim, vamos combinar que essas coisas são coisas que, assim, não vão fazer diferença real, sabe? O botão do vidro é igual do Argo. Sim. Tá, gente, mas e daí? Eu, Isso eu, é um eu, eu, problema? conheço, eu conheço montadoras que o carro de entrada tem o mesmo volante que o carro mais caro. Então, quem comprou o Gol, né, tá feliz. Mas Exatamente. assim, tipo, o para-brisa é o mesmo do Argo. Gente, o que é que isso vai mudar no dia a dia? Exatamente. Qual é o problema? E é que nem a gente tá que falando aqui, o Argo não é um carro ruim, né? Pelo menos o projeto dele não é um carro ruim, pelo contrário, é um carro ele só muito foi bom que trouxe esquecido. avanços. Exatamente. Então, assim, não é um problema ter coisas em comum. Todos têm, gente. Todos os SUVs, com exceção do Jeep Renegade, são baseados em hatch, são derivados de hatch e trazem, sim, alguns têm, inclusive, a mesma porta do hatch, né? E não existe essa perseguição toda, né? Isso que é incrível. Eu acho que a questão que pega mais aqui é que o Pulse, ele está, como eu disse, ele é um SUV que tem um posicionamento diferente. Ele é um SUV abaixo dos compactos tradicionais. E eu acho que essa questão é que talvez leve a tanto um viés negativo na hora de ver o carro, né? Sem nem mesmo dirigir, sem nem mesmo testar, sem entrar no carro. Que a maioria dessas pessoas que fala isso, na verdade, são pessoas que geralmente não testou o carro, nunca nem viu o carro, só fala por falar e às vezes também é tipo pra querer desmerecer, entendeu? Sim. Não só a imagem do carro, como também a imagem da marca. É como o câmbio automatizado. Esse episódio é uma prova de que, assim, a gente tinha Argo, a gente dirigia Argo, a gente sabe como é dirigir um Argo. Agora a gente tem um Pulse, a gente dirige o Pulse, a gente sabe como é ter um Pulse. E não é igual, né? Não é a mesma coisa, é diferente. Tem, sim, pontos que, como você falou, como você levantou, o Argo pode ser, inclusive, melhor do que o Pulse, mas existem muitos pontos a favor do Pulse e que são, sim, diferentes em relação ao Argo. Então, não é porque tem a porta, não é porque tem a alavanca, não é porque tem o botão, não é porque o para-brisa é igual, que é o mesmo carro, especialmente quando a gente considera que houve todo um outro trabalho na plataforma, houve um trabalho em trazer mais tecnologias e em trazer um interior diferente, em trazer bancos diferentes. Então, assim, quem dirige, quem está atrás do volante, se dirigir um e o outro, vai saber que é diferente. Exatamente. E essa aqui é a questão principal, né? E também levar em consideração as suas necessidades. Se você está em dúvida entre um e outro, se você está saindo de um hatch e pensando em um Pulse, levar em consideração isso. Você está saindo de um hatch porque a família cresceu, que é um porta-malas, então talvez o Pulse não seja um carro para você. Mas não, você quer sair porque você quer mais tecnologia, então talvez o Pulse possa ser um ótimo custo-benefício para você. Acho que tudo isso tem que ser pesado. É aquela coisa, não dê uma opinião, teste, entendeu? Sim. Era uma coisa que eu falava pro pessoal. Tipo, quando eu tinha o Argo, muita gente chegava no Instagram. Como é esse câmbio, que não sei o quê. Eu falava, mas é porque eu ouvi falar que esse câmbio dá problema. Eu disse, olha, eu sei que muita gente fala que ele dá problema. E que ele dá tranco e não sei o quê. Mas se você quer realmente tirar a prova, vai e faça o teste. Porque não adianta chegar para você dizer que é bom, que não dá tranco, se você tá acreditando que ele dá. Então vá você mesmo e faça a prova. E tire suas próprias conclusões. Exatamente. E aí, o mesmo vale aqui, né? Vai lá, aluga um Argo na locadora, dirige ali um dia, depois você vai lá, faz um test drive no Pulse, daí você vem aqui, me manda uma mensagem e fala se é um Argo bombado ou não, tá? E ainda faz melhor, faz um test drive nos 2 carros no mesmo dia. Isso, concessionária tá aí pra isso, minha gente. Vai lá, faz o test drive e pronto. E tome sua decisão. Então, Nariel, muito obrigado. A gente chegou aqui numa conclusão legal. Foi uma boa comparação aí para as pessoas que acham que Argo e Pulse são a mesma coisa. Quero que você volte aqui mais vezes quando quiser e, por favor, que deixe aí os seus contatos
para as pessoas que quiserem te encontrar. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aí. Pretendo sim voltar mais vezes. Estou aí aberta a convites. Para o pessoal que estiver ouvindo aí, o meu Instagram é o @pulseaudace. Vocês podem me contatar por lá, podem chamar, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o carro, sobre qualquer coisa. Até se você... Ai, meu Deus, eu não sei como é que faz uma coisa. Pode me chamar lá, porque eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês a solucionar suas dúvidas, problemas, enfim, o que for. E é isso. Essa é a minha rede social, lá no Instagram, @pulseaudace. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu e deixe sua mensagem aí nos comentários ou me manda um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo se você achou esse comparativo justo e qual dos dois Fiat você teria escolhido. Um abraço e até a próxima ou no @3emailpodcast nas redes sociais.